E aí galera, tudo bom? Vamos começar mais um mini curso aqui. Então, nesse cursinho eu vou falar sobre processos, né? E por que você precisa entender sobre eles. Então, esse curso ele é uma continuação desse cara aqui, ó. Né? Esse outro curso aqui que fala sobre a linha de comando, né? As primeiras palavras mágicas que a gente vai aprendendo ali, a digitar ali naquela telinha preta, né? Então, esse curso é uma continuação desse. Se você não entende os conceitos que estão aqui nesse curso anterior, você precisa entender, volta lá e assiste isso aqui primeiro, porque senão vai ficar complicado de acompanhar aqui. Beleza? Então tá bom. Então tem esses slidezinhos aqui pra gente se guiar, né? E, bom, então vou começar falando aqui que tudo que você cria, né, todo software, seja algum software que você criou, algum software de outra pessoa que você está rodando, ele roda dentro de um processo, né? Então, o computador funcionando tem um monte de programinhas que rodam dentro de processos, né? Imagina que o processo é como se fosse a casa onde mora um programa que está executando. Então, é importante você entender o que tem nessa casa, né? Quais são as regras da casa, né? Para você saber como usar isso da melhor forma, tá? Então, é uma brincadeirinha, né? Não é o processo legal, é o processo do computador, tá? Então, olha, vamos primeiro ver como que a gente faz para listar os processos que estão rodando, né? Então, eu tenho aqui o meu terminalzinho, né? Que você já tem familiaridade, e aí tem um comandinho aqui, ps, né? Na verdade, tem alguns, se eu fizer ps-f, né? Aí tem um help aí que eu não lembro o que significa o e e nem o f, né? Ah, eu quero saber o que é, tá bom. Então, ps-help. Não é -help. Man ps, o man sempre vai funcionar. Tem aqui o manual, né? O man de qualquer comando. Aí ele fala, olha, para ver todos os processos, né? Use aqui esses -e, -f, enfim. Que ele sai daqui. Então, ps-f, aí ele vai listar tudo. Aí sim, né? Cada linha aqui nessa listagem é um processo, né? Ele está rodando ou usando o processador do computador naquele instante, ou ele está dormindo lá esperando a vez dele de usar, ou então ele não está precisando usar, né? Mas tudo isso está consumindo algum recurso do computador de alguma forma, né? Em termos de processamento, né? CPU, ou de memória, né? De memória RAM, tá? E aí tem esse comandinho aqui, o top, né? Que a gente dá esse comando top, ele vai listar os processos ranqueando por algum critério de ordenação que normalmente vai ter a ver com a quantidade de recursos que ele está ocupando. Aqui ele está ordenando por CPU, né? Então, o processo que mais está usando CPU aqui é o Kazan, né? O que é o Kazan? É esse amiguinho aqui, ó, que está gravando a minha tela, no caso, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar como é que mata processo, né? Mas se eu der se eu matar esse processo aqui, aí a gravação para de funcionar e a aula termina, tá? Então, além do top, tem o htop, que é um top mais bonitinho. Então eu vou apertar Q aqui para sair do top. E aí, se você não tiver o htop, ele não vem instalado, né, no Linux por padrão, né, em quase nenhum Linux. Mas aí você pode instalar no apt sudo, apt install htop. No caso, eu já instalei, né, ele não vai instalar de novo. Aí eu falo htop e ele vai mostrar aqui um pouquinho mais de informação, né? Ele mostra aqui, no caso, o meu computador tem 8 cores, o CPU, aí ele está mostrando aqui quanto está consumido de cada um, né? Dos meus 16 GB de RAM, que ele só mostra, o computador só consegue usar 15.4, ele está usando aqui 3, né, 0.04 de memória direto na RAM. Aí eu não sei o que é o azul, deve ser swap, não, o swap está aqui embaixo.
Ah, não sei. Tem uns tipos de memória aqui que eu nunca sei direito o que significa, mas são três caixinhas de uso de memória diferente que ele pinta de cores diferentes aqui. Tá? E eu posso mandar ordenar por outras coisas, né? Eu posso pegar e dar um F6 aqui, tá vendo aqui embaixo? Ó? Tá falando F6 sort by, né? Dou F6, ordena pela porcentagem de memória, né? Então agora tem um monte de processinho aqui do Dropbox ocupando 2% de memória aqui, né? Na verdade, não é um monte de processinho não, isso provavelmente são threads do mesmo processo, talvez. Aí tem uma outra opção aqui, vou entrar aqui no F2, Display Options, setinha para a direita aqui, tem uma opção que eu gosto sempre de deixar marcada no meu HTOP, que é essa aqui, Hide User Land Process Threads, porque aí ele não mostra, porque dentro do processo tem threads, né? É como se fossem subprocessos, como se fosse uma linha de execução dentro do mesmo processo. E aí o HTOP pega esse negócio e separa em linhas diferentes. Mas eu não gosto, eu gosto de ver os processos separadinho. Então eu vou dar um F10 aqui, done, ele volta para lá, e aí eu continuo listando por memória aqui, mas aquele processinho do Dropbox, ó, ele só aparece uma vez, né? Então não suja a minha visualização que eu quero ter nesse caso aqui, uma visualização mais alto nível, né? E não quero ter a minha visão poluída aqui com as threads. Um detalhe do HTOP, mas que vale a pena falar, tá? O que mais? E aí é o seguinte, a gente pode matar processos, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou rodar aqui o Nano, que é o editor de texto, né? Aliás, mentira, antes de eu falar como é que mata, não, mas tudo bem. Tá aqui o Nano rodando, né? Eu vou abrir um outro terminal aqui. Então eu vou perguntar aqui ps -ef, ele vai mostrar todos os processos, né? Tem processo para chuchu aqui. E ps -ef pipe grep nano, ou seja, pega todo esse resultado aqui e filtra pelo que tiver a palavra nano. Então tem dois processos rodando com a palavra nano. Um que se chama nano e outro que se chama grep, né, que por acaso era o que estava rodando justamente quando eu dei o comando assim. Então, esse processo aqui é o processo 1.092.194. É o processo do nano que está rodando aqui. Eu posso pegar e falar assim, ó, kill. Esse processo aqui. Isso aqui é o identificador, né? É o PID, Process ID, né? Opa, matou o nano que estava aqui atrás. Certo? Tá bom? Então, eu posso pegar e, às vezes, acontece de eu ter um processo que não morre, né? Porque o kill é como se fosse assim, um comando assim, que manda, na verdade, uma mensagem para o processo, né? Uma mensagem que chama sigterm. É um signal, é um sinal para ele se matar. Aí ele vai lá e obedece, né? Muitas vezes o processo ele está travado, muitas vezes não, né? Algumas vezes ele está travado, ele simplesmente não implementa o que ele deveria implementar do sigterm, e aí tem outros modificadores que a gente pode passar para o kill, né? E o modificador mais bruto que tem é o -9, né? Que aí é o seguinte, o -9 não é mais eu estou mandando a mensagem para o processo, não. Eu estou mandando o sistema operacional matar o processo, tá? Então vou subir o nano de novo aqui, ó. Vou dar aqui um ps -ef, que é outro processo, mudou o PID, né? Mudou o PID. Eu vou falar aqui o -9, né? Tá vendo aqui que ele nem deu um refresh na tela aqui, ó. Tá vendo? O processo ele nem tomou conhecimento desse sinal, né? O sistema operacional simplesmente foi lá e matou ele, né? Repara aqui, eu vou dar os enter aqui de novo, ó. Ele vai limpar aqui. Vou rodar aqui de novo. Nano.
Repara o que acontece quando eu faço o kill sem o -9, né? Faço o kill normal, o kill educado. Ó. O processo teve tempo de limpar a tela, de tirar aquele menuzão todo ali do editor de texto do Nano, né? O processo está dizendo, eu recebi esse sinal, né? É diferente o kill do que o -9. Tá bom? E o resto a gente continua no próximo vídeo. Falou, valeu, beijo!